E vida a dois não é fácil mesmo, mas vale a pena. Mas vamos conversar agora com o psicólogo Wilson Luconi sobre esse tema aqui no MTTV. Lembrando que você pode ligar no 3311-3424 e fazer a sua pergunta também ao Wilson Luconi. Boa tarde, Wilson. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vida a dois. Você concorda realmente com o pessoal que está falando na reportagem aí, que vida a dois, os detalhes vão complicando, vão desgastando o dia a dia, principalmente os detalhes? Sim, eu acho que esses detalhes, né, que muitas vezes são, no início são qualidades, né, que até acham graça, dá risada, de ser meio bagunceiro, desorganizado e tal, chega a um certo ponto que isso vai desgastando sim, né, e vai da pessoa tentar ter uma habilidade para estar lidando, né, com essas diferenças que existem, né, e tentar suprimir, né, alguns detalhes aí que possam estar colocando em risco o relacionamento. Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para quem estava em casa quando Sim. chamamos a reportagem. É possível ser feliz 100% administrando todas as diferenças? Complicado. Eu acho que 100% é quase impossível. Acho que a gente vai ter momentos que tem alguma fase melhor, outra fase que às vezes pode não estar tão satisfatória para o casamento, né? Mas eu acredito que é possível tentar minimizar, né? Agora, atingir o 100% eu acho muito difícil. Agora tem aquela máxima também, onde o outro incomoda, você responde, ou você fica quieto, deixa passar, espera um pouquinho, depois conversa ou não conversa mais. Ou seja, confirma ao outro, comunica ao outro que aquela pessoa está me incomodando ou não? Acho que sim, né? Eu acredito assim, o que nos diferencia é que somos seres racionais, pensantes. O diálogo é o principal ferramenta que a gente tem para tentar se comunicar e para tentar estabelecer uma boa relação com outra pessoa. Caso você comece a guardar essas coisas que você não gosta na outra pessoa, é até desonesto com o outro. Que de repente você está sofrendo, chega uma hora que você pode estar estourando e o outro nem sabe muito bem o que estava se passando, o que estava acontecendo contigo, né? Então é importante se estabelecer um diálogo, comunicar ao outro o que está sentindo. Quando vê que às vezes tiver assuntos que desgastam demais, aí pode ser tentado evitar se conversar tanto, né? Mas o que não pode deixar é ficar guardando debaixo do tapete, dentro da gaveta, questões que incomodam muito ou uma pessoa ou a outra, né? Agora, a gente tem que entender também que todo mundo necessita muitas vezes ficar só. É importante isso na relação? Muito importante, né? Eu acho que você ter o teu espaço, você ter a tua privacidade, ao mesmo tempo do homem poder ter o jogo de futebol dele, que às vezes está com os amigos, e a mulher também muitas vezes sair com as amigas também para um café, para um chá, alguma coisa, ter esses momentos de amizades, né? Separados, né? Eu acho que é muito importante, né? Eu acho que até revitaliza, ajuda principalmente você conversar com as outras pessoas, às vezes daquilo que você vive, né? Então, você acaba comungando de algumas ideias, né? Com outras pessoas também, e muitas vezes percebe, né? Que aquilo que você está vivendo, né? Muitas vezes outras pessoas também estão vivendo, né? Então, assim, é importante. E por outro lado, para ter privacidade, para ter a sua vida, para ter o seu espaço ainda, né? Até mesmo dentro de casa ou na rua também, é importante sim. Lógico que sem excessos, né? Como estávamos conversando, não que vá uma balada sozinho, né? Mas que de repente possa ter alguns momentos de diversão, de lazer saudáveis com alguns amigos, né? Eu acho que isso revitaliza o relacionamento. Daqui a pouquinho então a gente volta a conversar sobre o assunto. Muito obrigado por enquanto. Dia da vida a dois com o psicólogo Wilson Luconi. Wilson, uma outra questão também é a cobrança, tanto por parte do homem quanto da mulher. Ela deve ser feita ou não deve ser feita? Deve ser conversado, né? Eu acho que toda cobrança acaba inibindo muito as outras pessoas, que acabam entrando muito na defensiva, né? A respeito das cobranças, o que me leva a pensar é assim, às vezes você quer ficar modificando o outro todo o tempo, né? Então, assim, como se você tivesse um ideal de marido, um ideal de mulher, e você fica tentando colocar aquela pessoa no ideal, né? Muitas vezes aceitar a pessoa, às vezes, do jeito que ela é, com os problemas, com dificuldades que ela tem, seria um dos melhores caminhos. E lógico que haver cobranças como sendo cobranças saudáveis, como cuidar da saúde, passar mais tempo com a família e tal, são cobranças que devem ser feitas de ambas as partes, né? Mas só cuidar para não ter o excesso, para não se criar aquele ideal de marido e ficar tentando colocar o marido naquele ideal, ou, né, o homem também ficar cobrando muito a mulher com relação a esse ideal, né? Mas sim tentar aceitar o real, né? Como que é a pessoa mesmo, aceitar ela do jeito que ela é. E é possível mudar o outro? Um pouco né? Eu acho que o que
nos caracteriza realmente como seres humanos, como crescer no relacionamento, que a gente sempre fala, construir uma relação, né? Então, construir uma relação, muitas vezes você entra numa relação de determinada maneira e no decorrer dessa relação você cresce, você se desenvolve, você evolui, né? Quem permanece na mesma posição sempre, que eu acho que aí pode ser um pouco delicado. Então, esse crescimento, podemos falar sim em mudança. Agora, a pergunta fatídica: quando o casal deve perceber que as coisas já não devem mais continuar juntos, que eles não estão olhando para o mesmo lado, que devem separar? Eu acho que eles já devem ter percebido isso, né? Muitas vezes, se um vai conversar com o outro, já não é novidade nenhuma, porque já está havendo discussões, já está havendo problemas, ou no caso de traições, ou no caso de outros casos assim, que de repente podem estar ocorrendo a questão da separação. E o casal já saca, né? Já acaba percebendo muito, e tentar minimizar os conflitos aí, né? E se não estão felizes, né, como casal, e tentaram solucionar os problemas, tentaram avançar, realmente é uma possibilidade de se pensar nos bons amigos. Nos bons amigos. Muita gente argumenta contra ou a favor a seguinte frase: filho segura casamento? Em parte segura, né? Não que isso seja bom ou que seja ruim, né? Mas acaba segurando sim. Quantas vezes a gente acha que separando vai magoar os filhos ou pode gerar algum trauma, algum problema assim. Mas o conselho que muitas vezes a gente acaba, para amigos ou até mesmo na clínica psicológica, é que muitas vezes os filhos podem estar sofrendo muito mais vendo o casal infeliz do que se de repente eles estiverem separados e felizes. Então é muito, do meu ponto de vista, um mito, né, achar assim, de que os filhos vão estar extremamente saudáveis se os pais permanecerem juntos. Se permanecerem juntos, um bom relacionamento. Agora, se for um clima de briga, discussões, de infelicidades e tal, toda a família acaba sofrendo, né? Wilson Luconi, muito obrigado aí pelas orientações sobre casamento. Agradeço. Obrigada e boa tarde. Obrigado. Boa tarde.